Formado em Ciência da Computação pela UENF, apaixonado por tecnologia, games, música e violeiro nas horas vagas. Tiago Carvalho, meu amigo, obrigado, cara, pela sua presença. Você tá joia? Tudo bem, meu amigo. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar prestigiando o podcast, aí, o Tech a Tech. É, Um pô. prazer imenso estar aí batendo esse papo com você. E como que tá Bom Jesus aí? Essa cidade maravilhosa. Rapaz, daquele jeito, né? Um sol para cada um. Não muito diferente de Itaperuna, né? Sim. Mas a cidadezinha tá tranquila. O que é legal é que a maioria da galera que veio aqui é de cidade grande, né? O pessoal de São Paulo, o Hugo acho que tava em Aham. Florianópolis, uma parada assim. Você é um cara que tá mais no interior que eu ainda. Sempre tem um pior, né? É, mas, É. cara, eu tenho que falar aqui antes o que o Thiago na minha carreira, na minha vida. O Thiago estudou comigo na UENF também, por estar ali, ciência da computação na UENF. Meu amigo aí de longa data, um dos grandes amigos que eu fiz na faculdade. A primeira vez que eu tomei vodka na minha vida foi por culpa dele. Então, é, eu Uma ia. vodka muito ruim, por sinal, né? Rapaz, Abre-se eu acho que naquela época se a gente observação. tinha R$ 15 no bolso, era muito, né, velho? Cada Pô, um ali. E eu, teoricamente, sou padrinho de casamento dele também. Só que ele deu uma malandragem lá e não fez a festa. não, cara, vamos contar essa história direito aí. A pandemia não me impediu de realizar o evento. Mas você é meu padrinho eu do coração aí, cara. Pô, fechou, cara. Não E tem essa não. eu tenho que a gente dar um presente, velho. Porque, tipo, o combinado era esse, né? Tem que. Na casa nova, a gente faz uma parada. Ah, Tipo, pois é, vamos fazer pois seu é. casamento na casa nova, velho. Renovação, né? Renovação de votos é uma boa. Pô, e assim, esse lance da vodka tem tudo a ver com o nosso bate-papo aqui, porque a gente estudava em Campos, uma cidade do interior do Rio, e, e aí o apelido dele é Cachopa, tá? Vai ser difícil, eu vou tentar falar Thiago, mas vamos tentar aqui no improviso. Mas aí o Thiago foi pro Rio, a gente foi fazer uma despedida dele, que tava indo pro Rio, e você já tava indo como estagiário da Siemens, não é? É, na verdade, naquela época, foi em 2012, né? Que eu fui. Eu fui como estagiário para estagiar numa empresa que chamava Inotec na época. Aí só que essa empresa, ela era uma empresa alemã, né, que tinha um escritório aqui no Brasil e já estava num processo de compra dessa empresa pela Siemens. Aí quando eu entrei, fiquei uns meses lá com ela se chamando Inotec, logo assim foi migrado para Siemens. Um papo de 3, 4 meses aí. Quando eu estava lá, né, ela virou oficialmente Siemens. Pô, maneiro. E o seu cargo hoje é arquiteto de soluções, né? Arquiteto de soluções, isso aí. Só que assim, cara, depois a gente eu quero saber o que, que o arquiteto de soluções faz e tal, mas pra você entrar. Você não entrou estagiário disso, né? Não, não, não. Então, como que foi esse processo de você entrar estagiário e hoje você tá num cargo sênior, um cargo mais alto aí? Lá na verdade, assim, eu fui um pouco. é, Nadei um pouco contra a corrente, né? No que 90% da galera que estuda ciência da computação ou curso na área de TI fez. Né? Eu não fui direto para a área de programação. Quando eu consegui, a gente precisava de estágio naquela época, né? Por conta da faculdade, surgiu essa oportunidade de eu fazer esse estágio. Fiz o processo seletivo na época da Inotec e fui. O escopo do trabalho não era para programação propriamente dito. O que acontece? A Inotec tinha um software chamado Comus, o nome do software, que a Siemens estava comprando a Inotec justamente por causa desse software. E esse software ele é desenvolvido na Alemanha, né? A equipe de desenvolvimento fica lá. E aqui eu trabalho com a entrega desse produto. Então, na época, eu fui contratado por um grande cliente que era a Eletronuclear, né, que usava esse software
usa até hoje, né, para projetar, estão fazendo um projeto da usina Angra 3 nesse sistema, e eu fui contratado como estagiário para auxiliar um consultor, né, Comus, que ficava lá dentro da eletronuclear, dentro do escritório. Então eu entrei para ser estagiário desse cara. É o Márcio, o nome dele, meu amigo até hoje, e hoje ele é chefe, gerente da equipe do Rio e São Paulo, né? A equipe de serviço de entrega, Delivery Service, que é o nome do departamento que eu faço parte, que é a entrega do produto para o cliente final. Aí foi isso aí assim que começou, que eu botei o pezinho no Rio de Janeiro e dentro da Siemens. Tinha que ter uma disposição, né? Mas aí, pô, rapaz, naquela época a gente tinha muito medo, né, velho? Pô, vai pro Rio. Pois Acho que é, por isso que cara. a gente fez a despedida, mas vai que esse cara não volta. Pô, só via notícias de. Notícia ruim, né? Só Pô, Rio de tragédia, Janeiro, né, cara? assalto, só tragédia. Falei, pô, vou pra lá. Mas não tem jeito, cara. Não tinha um plano B, né? Sim. Pô, mas eu até. Você falou de plano B, é uma parada que eu mudei meu conceito, assim. Eu sempre tive. Eu falava, não, o cara tem que ter um plano A e um plano B. Aí depois lendo uns caras de muito sucesso, os caras falam, mano, não existe nada de plano B, não, velho. É o plano A e você tem que fazer o plano A dar certo. Eu falei, porra, Pois é. faz todo sentido. Foi o que você fez, né, cara? É, Esse é Commons o nome, né? é, Ele é tipo um SAP, assim? é. É na mesma vertente do SAP. É um sistema que é muito usado em indústria, né? Que ele faz todo. É como se fosse, tentando explicar de uma forma bem simples. Imagina um software que todo mundo conhece, AutoCAD, né? No AutoCAD, pô, o engenheiro civil faz o desenho ali da planta e também ele pode usar para fazer, imagina uma planta industrial, né, numa indústria, numa fábrica igual tem em Itaperuna aí a Leite Glória, a antiga Leite Glória, né? É uma indústria. Então tem equipamentos mecânicos dentro dessa indústria. Imagina o cara fazendo AutoCAD. Quando a gente está projetando a fábrica, ele faz o desenho ali onde vai ter um tanque, onde vai ter uma bomba e assim por diante. Só que além do desenho físico, o cara precisa ter um banco de dados, né, que vai armazenar os dados daquele equipamento e futuramente os dados da produção, né? Saber quanto que vamos supor, uma bomba, quanto de algum material, por exemplo, um líquido, água, está passando pelaquela bomba por segundo. Então é um dado constante. Antigamente o pessoal usava para fazer projetos assim de indústria, né? Tinha todo o sistema no AutoCAD e tinha vários outros sistemas que eram o banco de dados com os dados técnicos. Qual foi a ideia desse sistema Commons? Ele juntar tudo em um só. Então ali o cara faz o desenho como se fosse o AutoCAD, né? Tem uma interface para desenhar, mas também tem a interface com a base de dados. Toda a base de dados fica armazenada no sistema. Então isso é um ganho absurdo, Os porque caras integraram várias áreas, né, pra várias lançar. áreas, aí tem a parte da engenharia mecânica, que tem um banco de dados de mecânica, a engenharia elétrica com banco de dados da parte elétrica de uma planta, então todas elas conversam, né, em tempo real. Isso, assim, foi um ganho absurdo para a indústria quando começou a ter esse tipo de sistemas. E o sistema, como eu falei, ele é produzido, a equipe de desenvolvimento, os programadores, né, ficam lá na Alemanha. E aqui na Alemanha agora está meio que dividido, né? Uma parte na Índia, mas o core mesmo foco sempre foi a Alemanha. E aqui a gente trabalha com a entrega desse produto. A entrega, um cliente compra, por exemplo, quero fazer um projeto, quero comprar o software. Não tem como ele, comprou, levou para casa e usou, não. É um projeto de implantação que leva meses, né? Às Sim. vezes até anos aí para fazer a implantação, dependendo do tamanho que for do tamanho do volume de dados que tiver para ser migrados ou customizado, o termo que a gente usa, customizado dentro do Commons. E deve ser caro, né? É caro, é caro. Então, assim, cara, vocês meio que trabalham num ambiente privado. Vou até fazer uma lógica com o Android aqui. Aham, Pô, eu chego no Android lá, eu chamo câmera, GPS, crio o que eu quero, tudo dentro daquele ambiente ali do sistema operacional Android. uhum. Então, esse Commons é um software e você, dentro desse software, você pode criar várias funcionalidades e usar os recursos que ele tem. Sim, sim.
Então sempre tem coisa nova também. Sempre tem coisa nova. Sempre tem coisa nova. É exatamente, você descreveu muito bem, é um sistema base, né, que tem as funcionalidades nativas dele, onde cada projeto tem uma especificidade. Por exemplo, tem projeto de empresas por exemplo, a eletronuclear que eu citei aqui, né? É um ramo, que é o ramo de energia nuclear. Tem projetos da Petrobras, por exemplo, é um grande cliente que tem o projeto das refinarias, é outro foco, são outros dados, outros tipos de informação que vai trafegar ali. A configuração é totalmente diferente, mas o conceito básico, o básico do software, todas elas usam, né? Mas ali dentro, cada um, se você abrir um sistema de um, é completamente diferente do sistema de outro. Caraca, que doideira. E com as mesmas funcionalidades, né? Com as mesmas funcionalidades básicas. Mas aí que tá, no processo de customização, a gente consegue adicionar funcionalidades de acordo com o objetivo do projeto, né? Aí para isso é aí que eu ainda não me desvinculei totalmente da programação, na área de desenvolvimento, porque o Commons ele é uma plataforma .NET, né? Foi desenvolvido na .NET, então a gente consegue fazer desenvolvimentos de bibliotecas em C# para complementar uma funcionalidade que não tenha nativo no sistema, mas um cliente precisa. E além do C# usa muito VB-Script, cara. O que eu mais uso hoje é uma programação assim, é uma coisa bem antiga para você ver. VB-Script é uma coisa, uma Sim. tecnologia muito antiga que ainda é usado até hoje, cara. E Caramba. funciona bem, cara. Funciona bem. Sim. Não, essa semana um aluno me falou, cara, ele tipo, ah, o Java tá em desuso, né? Falou, eu falei, pô, mano, tem linguagem muito mais velha que nego usa até hoje que não vai morrer. Você vai falar que logo o Java tá em desuso? Então, Diminui a demanda, né? Em sim. desuso é uma palavra muito forte para usar, né? A É, linguagem então nunca cai em desuso. Pô, linguagem antiga, igual o COBOL, usa até hoje, cara. usa muito, cara. Nas Casas Bahia, lá a gente trabalhou, só no meu time tinha 2 caras de COBOL. Então, Olha que doideira. assim, diminui a demanda, né? É, Obviamente. talvez os softwares novos, ninguém vai fazer uma linguagem dessa. Mas os Aham, antigos nunca vão morrer, vai ficar aquele trem ali. Até. verdade. Mas, cara, aí a gente chega. Pô, aí você falou, pô, eu programo pouco, a minha parada é outra. O que que um arquiteto de soluções faz? Então, o escopo, né, de atuação, digamos assim, do arquiteto de solução é como eu mencionei. O sistema ele vem, ele é nativo, né? Então, com ele nativo, você não faz nada. Não é um software de prateleira que você compra e usa. Então, quando um cliente decide por comprar, na verdade ele não decide de um dia para outro, né? Rola todo um trâmite com a equipe de vendas que faz a primeira abordagem, né? De captar, ver se o software vai atender porque o cliente precisa, se ele realmente precisa daquele sistema. A gente faz um protótipo de uma demonstração bem básica, como o software pode é, como o cliente pode ter ganhos, né? Às vezes ele tem um problema na produção, porque, enfim, são N fatores. Tem essa primeira apresentação. Aí, qual é a atuação do arquiteto de solução? Quando a gente ganha um projeto, vai começar a implementação, como o software ele, como você comentou, o Android, você consegue fazer várias coisas dentro dele. Nesse sistema também. E tem N maneiras de fazer as coisas nele. Então, o arquiteto de solução é o cara que vai pensar junto com o cliente, vai coletar o requisito do cliente, entender a necessidade e começar a modelar os dados dentro do sistema para poder para ter uma entrega com uma performance legal, não ter desperdício de tempo, não fazer uma entrega, um desenvolvimento que, sei lá, vai consumir muito processamento, vai ser um sistema lento. Então tem toda essa tratativa aí que o arquiteto de solução, que é o cara responsável por ter esse discernimento de qual caminho seguir, de como fazer as coisas, qual vai ser a maneira mais correta que a gente vai fazer para implementar o sistema. Pô, então assim, é muito parecido com aquele analista de sistemas que a gente viu na faculdade, né? É,
é bem nessa vertente. Eu lembro que naquela época o Rodrigo até falava, não, isso acabou na lista de sistema, não sei o que e tal. Hoje o programador faz tudo, não sei o que. Mas no seu caso, é evidente que são coisas diferentes. Você tem que São lidar coisas com o cliente, tem que diferentes. escutar o cliente, escutar o seu chefe, né? Que é o cara É, interessado no negócio. E depois chega pro programador, né? Vamos dizer assim. não sei. Não, mas muitas das vezes, cara, eu acaba assim. Eu faço muita coisa também. Eu não fico só nessa parte, não. Coloco a mão na massa também. Né? Às vezes, assim, na maioria dos casos, eu coleto esses dados e ainda desenvolvo. Junto com a equipe, né? Com mais pessoas, mas eu coloco a mão na massa também, até para dar as diretrizes, né, corretas. Caramba, saquei. Porque assim, cara, eu lembro quando no meu primeiro emprego, eu tinha que conversar com o cliente, mano. Aham. E conversar com o cliente é uma parada meio tensa. É, E como que você lida com essa parada, cara? cara, sempre tem que ficar ali, né? Você tem que ter em mente quais interesses você está defendendo, né? Porque tem coisas que o cliente vai falar que você vai, queixas que o cliente vai fazer, sempre vai ter, né? Sim. Nunca você trabalha com programação, com entrega de produto há um tempo também. Então você sabe que o cliente nunca vai ficar 100% satisfeito. E aquela parada que o nego fala, o cliente tem sempre razão, é outra mentira também. É assim, ele tem sempre razão, mas tem que ponderar muita coisa. Porque às vezes pode acontecer, né? Quem lida direto com o cliente, por exemplo, o cara acontece muito isso. O cara tem uma ideia, ele tem uma expectativa lá em cima, mas na verdade o que ele contratou, o que ele passou pra gente, né, não é a expectativa toda que ele tá. Então o trabalho, assim, digamos, bem difícil é você controlar essa expectativa do cliente. Né? Porque às vezes o cara pagou, por exemplo, fazendo analogia aí, o cara vai, porra, compra um carro, o cara paga por um carro, sei lá, 2010 e quer receber um carro 2022. É igual a gente tem um amigo nosso que quer comer picanha, mas quer pagar 100, né? É desse jeito aí. E assim, cara, esses valores, você falou são caros e tal. Aham. Hoje software é muito caro. Sim, E eu sim. tava conversando isso com um amigo um dia desse. Eu falei assim, cara, eu não sei como que vai ser o futuro de startup. Porque, vou te dar um exemplo, nossa época de faculdade. Se pegasse nós dois, vamos fazer uma startup aqui. A gente ia ficar lá 5 anos desenvolvendo nosso produto, ganhando um dinheirinho e tal. Se a gente ganhasse R$ 4.000 cada um, a gente tava rico e Aham. tal. Só que hoje o salário tá muito caro, muito Sim. alto. Então, como que eu chego para um moleque e falo assim, aí, cara, vem cá, vamos desenvolver um produto do zero aqui, ele, mas eu vou ganhar quanto? Eu falei, não vai ganhar nada. Enquanto a gente não vender, não vai ganhar nada. Mas quando tiver sucesso aí, talvez a gente ganhe bem. E o moleque Aham. com salário de 10 mil, aí você fala, pô, não tem como. Então, no seu caso aí também, se fica caro de um lado, fica caro do outro também. Esses projetos, assim, giram em torno de quanto, cara? Mais ou menos. Só pra gente ter uma noção de preço. Cara, quando se fala assim em coisas para a indústria, o valor é muito alto, né? Chega na casa dos milhões, em alguns casos, né? É porque o, ca- o- uma indústria, por exemplo, ele não vê um cara tipo diretor de uma fábrica. Ele não vê isso como, ele não vê o gasto, né? Ele vê o quanto ele vai economizar com um investimento em um software. Os problemas que o software vão resolver para ele vai ser os ganhos dele com o que ele vai deixar de perder, né? Vai ser muito maior, muito menor, né? Do que o investimento que ele está fazendo. Então, Sim. acaba que isso passa. E é coisa assim, é coisa grande, né? É projeto, assim, muito grande. Eu tenho um amigo que trabalha na Siemens. Ele é de Porto Alegre, cara, eu acho. Uhum. Ele é do sul lá. Aí ele conta uns casos engraçados. Assim, eu não sei. Porque a Siemens são várias divisões, né? São várias divisões, cara. Tem concorrente, divisões são concorrentes dentro da própria empresa, que é uma empresa Sério, muito grande, cara? cara. É uma empresa mundial, né? Sim. Intermundial, assim.
Por exemplo, hoje eu faço parte de um time de entrega do produto, né, que é o Delivery Service. Igual a minha equipe aqui, tem espalhado no mundo inteiro. Então, às vezes, vira e mexe tem... Hoje, por exemplo, eu não estou trabalhando diretamente em nenhum projeto do Brasil. São todos de fora, em alguns até com equipe de fora, já trabalhei com a equipe com o pessoal que ficava nos Estados Unidos, na Dinamarca, em projetos específicos, porque é uma parada bem global, né? E como a Siemens compra, igual na época a Inotec começou a se destacar, a Siemens comprou, a Siemens vai comprando sistemas que estão se destacando, e acaba que uma hora ou outra um vai concorrer com o outro, não diretamente, mas indiretamente acaba tendo uma concorrênciazinha ali. Então, mas essa Inotec, ela já usava o sistema da Siemens ou ela inventou um sistema e a Siemens comprou o sistema? Ela inventou um sistema. Caramba. E a Siemens comprou. O que eu achei curioso, velho, da sua área, porque eu tento ver sempre fora da bolha. Assim, quando a gente entrou em ciência da computação, não existia bolha. A gente tava. O Pedro até falou isso aqui, cara, que eu achei assim, genial. Eu nunca tinha parado pra pensar. Ele falou, cara, quando a gente entrou em ciência da computação, ninguém sonhava em ter salário alto. A gente nem sabia o que a gente ia fazer. A gente não sabia o que ia vir depois, né? Sim. A gente não sabia, na verdade, nem se ia ter um próximo período. Como éramos da primeira turma, sempre ficava naquela, cara, vai fechar, vai acabar o curso. Sim, a gente sofreu, velho, a gente passou por toda essa angústia aí. Então, assim, uma parada que eu achei interessante é que hoje programação a quantidade de gente em transição de carreira, a quantidade de gente entrando, quero ser programador e tal, eu acho que nunca deve ter existido tanto. Uhum. Só que ao mesmo tempo, quando eu escuto o seu relato, e já escutei de outras áreas assim que meio que são no underground ali, a galera, até a do Paulista também, de segurança e tal, eu falo, cara, isso aí pode ser mina de ouro. E a galera, e você não vê eu chegar na faculdade e falar, galera, tem uma profissão legal, arquiteto de soluções que lida com a gente nunca escutou isso na faculdade. Eu nunca falei isso dando aula. Então, assim, eu acho que existe um mercado gigante escondido, não é? Cara, eu vejo a área de TI, né, de desenvolvimento, a área de tecnologia, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, é um leque muito grande de oportunidades, cara. São infinitas, né? Não tem como contar todas as áreas que um TI, um formado na área de computação pode atuar, né? Você tocou nesse assunto é interessante, tem muita gente migrando para a área de programação hoje em dia, porque tá muito em alta, né? E a demanda tá muito grande. E agora nem é exigido mais faculdade. Mas eu penso que que existe uma limitação até onde esse profissional consegue ir sem ter a faculdade, né? Porque para dar um passo a mais, assim, lógico, vão ter pessoas que vão conseguir, tem gente que é brilhante, né? Trabalhei com pessoas que, dentro da Siemens, que o cara não tinha faculdade, o cara era brilhante. Sim. Mas não é a maioria, né? Quando você parte para uma parte de análise mais profunda, que você precisa dominar técnicas, né, que você aprende, não na faculdade, né, mas a faculdade te ensina a pensar, te dá um raciocínio lógico mais elaborado. Eu acho que que existe essa limitação de até onde o mercado absorve, sem exigir uma formação. Cara, legal, vamos falar sobre isso, porque isso é polêmico. Eu fico imaginando o Max falando aqui, cara. O Max, pessoal, é um amigo nosso, vou trazer ele aqui com toda certeza. Assim, ele tem opinião e opinião forte. Se ele, eu acho que não, mas se ele achar que faculdade não serve pra nada, ele chega e fala assim, não, faculdade não serve pra nada, eu não aprendi nada. Então assim, ele fala mesmo e é um papo sempre muito legal. Mas, assim, eu conversei com o Pedro sobre isso. Ele falou assim, cara, aqui, lá na Microsoft, não entra sem diploma. Os caras pediram meu diploma pra eu enviar meu diploma, aquele negócio todo. Quando eu entrei na ZUP,
o Felipe me entrevistou e tal, eu até trouxe ele também, eu acho que o episódio 2 aqui. E ele, tipo, sou formado em ciência de computação, fiz mestrado em engenharia de produção. Aí depois, conversando com ele, ele falou assim, cara, o que eu vejo, essa questão de graduação, é tipo assim, um cara que consegue começar e terminar, ele tem uma resiliência maior que o cara que não tem curso Sim, de sim. graduação. Porque, cara, quando a gente é aluno, eu vejo isso nos meus alunos. Tal matéria é inútil, tal professor é Sim. ruim, isso eu não vou usar pra nada. Só que, cara, o que a gente passou lá na UENF, eu acho que preparou a gente pra qualquer coisa. Sim, sim. Que vem. Joga, tipo assim, qualquer desafio, a gente cai pra dentro, cara. Sim. Não tem essa de, pô, isso é difícil, cara. Na época da faculdade, era tudo muito difícil. Pô, chegava a matéria, a gente tinha livro para pesquisar, não tinha laboratório de informática para usar. E a gente tinha que correr atrás, né, para aprender. Sim. E o que você vê, assim, essa é a visão que eu te falei do pessoal, mas tem uma galera que acha que tem muito empreendedor milionário, assim, cara bem sucedido, que fala que não serve pra nada. E a sua visão é o que, assim, de, pô, mano, o Sim, que a assim, faculdade te ajudou ao que você faz hoje, vamos dizer assim, no seu igual, trabalho hoje? hoje eu tô na Sims, se eu não tivesse faculdade eu não estaria aqui. Porque, por exemplo, a Sims exige faculdade para entrar, né, não exige diploma. O que que eu uso no dia a dia do que eu aprendi na faculdade? Cara, de matéria mesmo, põe 10, nem 10%, mas a resiliência, né? Para o pensamento lógico, toda aquela dificuldade que a gente passou em cálculo, em matéria de lógica no início, cara, isso faz todo sentido hoje para mim. A maneira que eu lido com o problema para pensar na solução, né? Arquiteto de solução, você fica arquitetando a solução para um problema, levando ao pé da letra. Então, para ter essa análise, o senso crítico que a faculdade me deu me ajuda bastante. Sim. Mas lógico que assim, igual você citou, tem pessoas bilionárias aí, empreendedor que não tem, cara. Existem mentes brilhantes, cara. Sim. E muitas, entendeu? Às vezes o cara. Tem pessoas fora da curva, né? Fora da curva que a gente assim, sempre assim, nós como seres humanos, né, dentro de uma sociedade, a gente tem uma linha a ser traçada, né? Você estudar, fazer uma faculdade, aquela linha padrão, né? A gente fala, cara, fora da curva. O cara não pensa dessa maneira, o cara pensa fora da caixa e conseguiu ter uma trajetória brilhante sem seguir os mesmos passos. Sim. E aí eu falo, pela programação, um cara sem faculdade trabalha, mano. Trabalha, Sim, e trabalha no mesmo nível que eu, não tem aquele negócio todo. Aí eu fico pensando o seguinte, assim, a tomada de decisão tem que ser diferente, velho, porque senão não ia fazer sentido estudar. pois é. Pra que vai estudar? Como é que um cara que estuda 5 anos, você estuda um monte de matéria inútil. Mano, Uhum, só de você estudar algo inútil, mostra que você tem uma resistência maior do que o cara que só escolhe a matéria que ele quer verdade, fazer. verdade. Então, Não, assim, verdade, concordo. eu não sei pra onde que a gente vai, cara. Assim, eu acho muito legal esse boom do TI. Sim, Pô, que maneiro, velho. A gente nunca imaginou ter o salário que a gente tem hoje, a gente nunca imaginou ter tanta oferta de emprego que a gente tem hoje. Não sei pois é. quanto tempo que isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo eu fico vendo que, tipo assim, quanto mais você diminui o sarrafo, mais problema vai ter lá na frente, Não, né? e a tecnologia vai mudando, né, cara? Por exemplo, a minha trajetória. Já tem 10 anos que eu tô na Sims, né, na mesma empresa. Que caraca, você é um dinossauro, velho. Não, e você pega o pessoal. Tem gente que trabalha comigo que tem mais tempo do que eu, né? No mesmo. Mas sempre eu tive com aquele sentimento. A gente já conversou outras vezes sobre isso. De eu estar me especializando muito em uma área, sendo especialista em uma área específica. Onde o mercado vai ficar preocupado, cara, pô, se amanhã eu sair da Sims ou mandar embora, eu tô muito específico no mercado. Mas hoje vejo que isso é bom, porque você Sim. se torna especialista naquilo. Sim. Bom, eu vou Mas, te perguntar. Então, isso é legal. Rapaz, eu já passei por algumas tretas relacionadas a esse assunto. E eu vou tentar contextualizar aqui. Eu entrei professor
na faculdade. E aí um aluno veio conversar comigo e tal. Aluno é bicho filha da puta, tá? Professor é bicho filha da puta, mas aluno é bicho filha da puta mais ainda. E ele veio e falou assim, pô, cara, eu quero ser profissional, não sei o que. Eu falei, cara, escolhe uma parada que você gosta, mira, estuda muito, mano, e fica bom naquilo ali. Porque se você ficar bom naquilo ali, alguém vai te contratar, velho. Sim. Vai chegar o momento. Aí ele foi no coordenador do curso na época. Na época eu não era coordenador ainda. Aí o coordenador, não, tem que estudar tudo pra você ficar bom em tudo. Mano, quem que é bom em tudo? Não tem como, cara. Não tem como. Você, cara, ser bom em tudo. Você pode conhecer tudo, ter uma noção, mas você tem que ser especialista em uma área. Eu penso que você sendo especialista em uma área é o diferencial. Sim. É o Sim. diferencial. Eu acho que na hora de contratar, o cara olha e fala, pô, mano, se o cara manja daquilo ali e isso aqui é parecido, ele vai manjar disso aqui, automaticamente. Sim. E acontece o seguinte, cara, hoje aí a gente tem um mercado de trabalho que tem muitas vagas abertas, principalmente para programador. Então o cara aprendeu a programar ali, né? Ele consegue entrar no mercado de trabalho. Né? Até a polêmica do Primo Rico lá do podcast. 6 meses? 6 meses você sai ganhando 5 mil reais. Mas assim, o cara consegue entrar. À medida que você vai, igual eu, por exemplo, tô numa área específica há muito tempo, né? Tô especialista naquele assunto ali. Mas não quer dizer que eu faço as mesmas coisas nesses 10 anos. Cada dia um desafio diferente, cara. O negócio é vivo. Os projetos, eles mudam, assim, drasticamente de um escopo de um projeto que eu trabalho para outro. Então, tô sempre aprendendo coisas novas. Sempre. Não teve nenhum projeto hoje que eu participei que eu já sabia tudo. Que maneiro, cara. Tinha que estudar. E 10 anos de casa. 10 anos de casa. E assim, é sempre um desafio maior que o outro. Quando eu entrei na Sims, o foco lá do programa era a Petrobras, que usava para refinarias, então, e fazer os diagramas lá, lógicos, os diagramas é tipo uma planta da engenharia. Usava o quê? O software para documentação. Então, pegava ali banco de dados associado ao documento, então o cara tinha tudo amarradinho. Começou o mundo ter uma demanda por manutenção industrial, que é um outro mundo, cara, que assim, que tem muitos problemas a serem resolvidos. E onde tem problema para ser resolvido, a tecnologia entra com desafios. Né? Entrou no ramo da manutenção, ou seja, tinha que pegar os dados dos equipamentos que estão em operação para planejar. Por exemplo, uma bomba de uma indústria, já existem análises que já vai dizer quando aquela bomba vai falhar novamente, quando ela vai dar problema, para o cara já fazer a manutenção antes. Imagina o ganho disso para a empresa. Nunca parar, né? Nunca para a produção, ela nunca quebra. O cenário ideal, você sempre vai predizer quando tem que fazer uma intervenção para manutenção antes de dar problema, porque quando ela dá problema, vamos ver o que aconteceu. Sim. Aí fica tempo ali, semanas, meses, para a solução. Então, mudou para essa vertente. Agora, a indústria 4.0 já é uma realidade. E a Siemens, né, o setor que eu trabalho, a gente está dentro desse movimento. Então, você já pega aí projetos de digitalização de indústria, que é toda a parte de documentação digital, planta 3D. A Siemens até tem agora... adquiriu também, que era uma empresa que criou um sistema chamado Walk Inside, onde você pega uma planta 3D, né, faz o modelo 3D e fica navegando nela com um avatar. Então, imagina que você dá um treinamento, não precisa levar o cara para dentro, um funcionário de uma plataforma, você não precisa levar o pessoal lá para dentro da plataforma, você poder fazer um treinamento em terra, todo mundo com joystick, óculos de realidade virtual. Olha a economia disso. Economia, cara. Então, quando o cara já chega lá dentro da onde ele vai trabalhar, ele já conhece pelo menos o ambiente todo, porque ele já teve uma experiência virtual antes. Cara, maneiro. Cara, assim, quando você vai falando, é uma parada que eu nunca vi. Aí você fica tentando imaginar a parada. É igual você lendo o livro, né? Você fala, cara, que parada doida. É outro escopo, né, cara? É um ramo completamente diferente da área de desenvolvimento. E assim, existem
você falou de concorrente e tal. Existem outros softwares que fazem algo parecido ou igual e sejam tão grandes quanto esse? Tem alguns concorrentes, mas assim, nessa área não existe, acho que um concorrente direto, porque tem coisas que o Commons faz muito bem, que o concorrente não faz, e tem coisas que o concorrente faz que o Commons não faz. Então, existe assim, uma interseção na concorrência, né? Ele é concorrente até certo ponto. Daqui para lá é só esse que faz ou só aquele outro. E Então, o que eu acho foda nessa área, e você falou esse negócio de, pô, eu tenho medo de um dia sair, é que a barreira de entrada é muito grande, velho. sim. Não, assim, aí voltando, fazendo gancho nesse assunto, sempre eu tive essa preocupação. Apesar de que quando o cara se torna especialista em qualquer área, o mercado não é tão amplo igual é para um cara que está entrando para programador. A parada fica, as vagas limitam, diminuem, mas também os concorrentes para a vaga diminuem. Sim. Então acaba sendo, se você pega aí na proporção, meio que igual de igual para igual. Às vezes você, especialista, você não tem muitas opções, né, de vagas, de anúncios, enfim. Mas você não tem também muito concorrente para entrar. Concorrência é muito. Como que uma empresa vai achar um cara de 10 anos daquele mesmo sistema? Não tem, Pois velho. é, não tem. Não Poucas tem. pessoas começaram e continuaram e estão aí. Então, assim, fato. E isso é importante pra gente ter a noção do quanto é difícil, como posso dizer, não tem caminho, não tem bala de prata, entendeu? Não tem, não tem. A sua estratégia deu muito. A sua estratégia de ir para o Rio, entrar nessa empresa, depois ser incorporado na parada que você nem imaginava, se especializar, deu certo. Deu A certo. minha, eu saí da área, no sentido de, pô, fui para faculdade, fui virar professor, coordenador, e volto, no sentido de dedicação exclusiva, e deu certo também, né? Então, assim, são estratégias completas. Sim, E a gente pode citar de vários outros caras na nossa turma. sim, sim. Cada E, um de um jeito, velho. sim, e também quando a gente formou, né, Rafael, não era. O mercado não era tão aquecido assim, né, cara? Não tinha tantas vagas, né? Não, o salário também não pagavam tão bem. Então, Sim. acaba que todo mundo daquela época, pega, a gente formou em 2012, né? De 2012 para trás, não foram, acho que a maioria não foram diretamente para programação. Alguns foram para outras áreas depois, voltou para programação. E até os que foram pra programação ganharam mal durante muito tempo e Sim, depois, sim, pá, sim, estouraram. É fato, cara. E assim, eu acho que essa parada ressalta assim, o poder de decisão que a gente teve, né? Todo mundo que sim, tomou a decisão, hoje, colhe o resultado dela. sim, sim. E eu tento falar isso dentro de sala, e é estranho eu falar, porque a molecada mais nova, e fica parecendo que eu sou, tipo, dinossauro. Eu falo, galera, toma uma decisão. Eu falei com o Cabeça também, que é amigo nosso. Falei, cara, toma uma decisão, mira e vai. É, Ah, mas eu não gosto de tal coisa, gosto. Mano, depois que você for, é. aí você muda, mas enquanto estiver indo, mano, tem que. É força total nisso. Cara, tem que ter uma estratégia, né? Eu assim, eu não tive uma. De início não tinha uma estratégia bem definida, eu fui indo, até porque a gente também não tinha muito, Referência. muita referência, né? Hoje em dia, o pessoal que está se formando agora e está entrando no mercado agora já tem umas referências bem legais de onde está dando certo, né? Onde já deu certo e já sabe um caminho a trilhar. Porque Sim. na época a gente não sabia, igual as linguagens de programação, falar de linguagem de programação. Aí tinha o Java se destacando, né? Que tinha já o .NET já consolidado, O né? Ruby, que a galera pegava muito. O Python também estava em ascensão, então não tinha uma referência de qual seria o que iria dar certo. Haviam promessas. Sim, Né? Haviam promessas de que, pô, vai por esse caminho aqui que vai dar certo, mas você não tinha uma referência, não tinha ninguém que já tinha chego lá. sim. A gente não tinha a mínima ideia de onde ir, né, velho? Isso aí. E fomos sendo levados, né? Cada um para uma área até chegar num ponto de, opa, peraí, agora consigo ir no meu rumo, direcionar o barco para onde eu quero chegar.
Pô, maneiro, cara. Que até na faculdade a gente não tinha, né? Igual você me chamou para participar com seus alunos lá, esse papo de alguém que já é formado na área para falar para os alunos como que é o mercado de trabalho. Verdade, cara. A gente não tinha ideia de onde ir. Não tinha, A não gente, tinha a ideia. gente, a gente ficava vendo nossos professores, né? Falar, pô, o Rivera trabalhou num banco, depois veio virar doutor. O Uhum. Rodrigo trabalha como programador. A Anabel fez isso. Era só essas referências que a gente tinha, fato. E eu tento fazer isso mesmo dentro de sala, é, pensando nisso, cara. Vai que o cara escuta um papo do Thiago ali, gosta, fala, Aham. cara, é isso que eu quero. Ninguém. Eu lembro, eu acho que lá na UENF a gente teve uma palestra do SAP, você lembra? Da indústria 4.0, um cara Uhum. foi lá, falou pra caramba, falei, que parada maluca é essa, velho? Indústria 4.0, SAP, é, e talvez seja uma boa aí pra muita gente. Então, o SAP também, cara, é uma área, um software também, ele é uma empresa alemã, que é um sistema que tem uma carreira, tipo, tem um plano de carreira que muita gente da nossa área vai, que é gigante, cara. Sim, É um mundo dentro do SAP. sim. Não, você falou, pô, você tá 10 anos aí, e você não pega tudo ainda? Você não Né? sabe a E parada o toda? SAP, assim, o SAP é modular, né? Então tem SAP para finanças, SAP para manutenção industrial, SAP para gerenciamento de pessoas. São vários sistemas que se ligam, né? O conceito do ERP, né? Que é um sistema geral que com vários módulos. Sim, E eu gigante. já trabalhei com alguma interface entre o Commons e o SAP, então eu lidei diretamente com consultores SAP. E o cara, tipo, eles são bem específicos. O consultor SAP de RH, de recursos humanos, só sabe aquilo ali. Ele não Sim. sabe o SAP manutenção. Você tem que ver um outro consultor que é. E ali, cara, é um mundo, um plano de carreira. E assim, altamente remunerado, cara. É, eu imagino, é muito específico, né? Tem que pagar bem. É muito específico. Então acaba que isso aí, a especificidade, você acaba também tendo um valor maior. Pô, você falou, cara, quando você tava falando de ser arquiteto de soluções, você fala que você lida com o cliente, né? Aham. E você falou que você lida com as equipes da Dinamarca, Sim, da, sim. da Alemanha e tal. E você pega clientes de fora, assim, você conversa com o cara Sim, da sim. Dinamarca, da... Sim, a base é inglês, né? A conversação toda é inglês, né? Salvo algum cliente da América Latina, a gente até arrisca um portunhol, mas a base é inglês, troca de e-mail, a comunicação oficial é inglês. Até com o pessoal da Alemanha também é inglês. E é bacana isso, cara, de você trabalhar, ter numa multinacional, essa troca com pessoas de outro país. Pô, já trabalhei com o pessoal da Índia, Pô, maneiro. Dinamarca, Estados Unidos. Maneiro, cara. É bem legal. A gente só fica meio louco com o fuso horário, né? Às vezes, pô, Pô, imagino. teve uma época que eu tipo, tinha uma interface com a equipe dos Estados Unidos e da Alemanha. E era uma treta, acho que era horário de verão aqui, e lá também. Só sei que um era 5 horas a mais e o outro 4 horas a menos. Cara. E eu ficava entre o meio termo ali. Aí, pô, às vezes tinha reunião que eu participava às 6 horas da manhã aqui. E pro cara já era 10 horas da manhã lá. Caraca, Aí o brabo. outro marcava a reunião 3 horas da tarde, que era minhas 6 horas da tarde aqui. Então era uma loucura, cara. A hora extra vai no alto de tudo. Era uma loucura. Aí com esse lance do home office, né, a gente acaba tendo essa flexibilidade aí Pô, de eu ia não. falar, a gente começou falando do Rio, você teve que Aham. ir, não sei o quê. E tem quanto tempo que você voltou? Você voltou do início da pandemia? No início da pandemia. Assim, na verdade, lá na Sims, a gente sempre teve uma política. O trabalho é integral, mas a gente sempre teve uma flexibilidade de trabalhar de casa. Né? Então, às vezes, ia para o escritório 3 vezes na semana, 2 dias na semana ficava em casa. Às vezes eu vim para Bom Jesus, né? Ficava uma semana trabalhando aqui e depois voltava. Mas a gente ainda tinha base lá no Rio. Aí quando veio a pandemia, foi todo mundo para casa. O escritório que ficava no Rio agora não existe mais o escritório no Rio. Estou vinculado ao escritório de São Paulo, mas em home office. Porra, que maneiro, cara. Aí você tá em Bom Jesus, uma cidade no interior do Rio aqui, divisa com o Espírito Santo. Isso aí. E tem plano de voltar a Sims? Vai Não, não tem plano de voltar, não. bem melhor, né, cara? É,
Pelo menos assim, o meu negócio, o meu departamento, eles até vão voltar com o escritório, né, em São Paulo, mas para quem quiser ir para o escritório, né, porque entra aquela pergunta, cara, pô, se tá produzindo, se tá, já se adequou em casa, tem gente que não consegue trabalhar de casa, então Sim, vai ter o escritório para essas pessoas irem, né, se eu consigo trabalhar de casa, não faz sentido eu ir para uma cidade grande, pegar 1, 2 horas de trânsito para chegar no escritório, depois mais 2 horas voltar para casa, é o que eu perdi no Rio. Eu sim. morava em Niterói e trabalhava no Rio. Era 2 horas para ir às vezes e 2 horas para voltar. Caraca. Quatro Brabo. horas do dia perdido. Sim. É, eu ia te perguntar isso, assim, porque assim, pô, morar no Rio deve ser maneiro, muita coisa pra fazer, todo dia um show diferente, um bar diferente e tal, pessoas diferentes. É, no interior não tem nada disso. É, eu gosto desse mundo pacato, mas pra você influenciou muito, cara, o home office, assim, você consegue enumerar o que que tem bom e o que que você fala, pô, eu Rapaz, não gosto disso, velho. Isso, eu, eu sofri um pouco com esse lance das coisas da cidade, né? Quando eu voltei para Bom Jesus, porque lá no Rio, Niterói, eu morava em Niterói, depois no final já tava morando no Rio. A cidade é 24 horas. Pô, a hora que você quiser, pô, quero comer uma pizza 3 horas da tarde. Pô, tem uma pizzaria aberta. cara, 3 horas, quero comer um lanche 4 horas da manhã. Pô, tem uma lanchonete. E na cidade pequena não tem, além de não ter muitas opções, você tem um certo horário ali para fazer as coisas, né? Porque sim. as coisas fecham, não funcionam em determinados horários. Então, assim, e, e uma coisa que eu curtia muito fazer lá era final de semana, pô, almoçar no restaurante, conhecer lugares diferentes, né? E não tem isso, né? Cidade pequena, Sim, mas aí por um lado você ganha 4 horas, você ganha que aí quatro você horas. consegue jogar, você consegue tocar, você Pois consegue é, fazer o que você quiser, né? pois é. Não, aí entra a qualidade de vida, né? Pô, tipo, consigo acordar no mesmo horário que eu acordava antes, mas ainda tem 1 hora, 2 horas para mim para poder fazer alguma atividade física, sei lá, andar de bicicleta, fazer alguma coisa e ainda tá no trabalho. Ou se não quiser também, você pode dormir até 10 minutos antes de começar o Sim. expediente. E quando acaba você já dorme de novo, né? Vou dormir. Exatamente. E Exatamente. assim, cara, você colocou, né, que é apaixonado por tecnologia, jogos, fora do trabalho, o que que você faz pra se divertir e tal? Ou estudar, você estuda alguma coisa? Porque assim, pô, gente, você tá falando a indústria, a indústria, a Aham. indústria. Mano, a indústria deve ser só sensor. Pra gente saber o que que tá Sim. acontecendo, você tem que fazer conexão com o sensor. Eu queria muito estudar essa parada de por fora, assim, pô, como é que funciona o sensor, envia o dado ali, eu consigo ver, consigo mudar a temperatura aqui do meu ar-condicionado, aquele negócio todo. Sim, sim. É, você faz alguma coisa por fora? O que que você... Cara, eu gosto muito de aprender coisas novas, né? Então, no horário livre, sempre tô lendo um livro, assistindo alguma videoaula, né? Como um hobby também. E no tempo que sobra, jogar um pouquinho de videogame, tocar violão. Pô, você joga o quê? Qual jogo? Cara, atualmente. Rapaz, jogo é um tema polêmico também, né? Eu gosto assim, acho que o jogo bom é um jogo que conta uma boa história. Sim, Atualmente eu tô jogando aos poucos o The Last of Us Parte 2. sim. Pô, jogaço, cara. Jogo. Ah, você é do Xbox, né? Não tem. Não, mas então, É do eu ia te PlayStation. perguntar isso, cara. Eu tenho que comprar um videogame pro meu filho, entendeu? Ah, sim, Aí eu falei, pô, que entendi. será que eu compro? Um Xbox ou um PlayStation, velho? Aí fiquei, não sei o que que eu faço. Compre o PlayStation 5 pro seu filho de 3 anos de idade. Ele vai aproveitar muito. Velho, tem muito jogo pra criança, né? Tem bastante, cara. Mas tem um jogo que a gente joga que não permite que a gente jogue outros jogos, que é o jogo do casamento. Exatamente. Esse é o, o ponto. É o jogo que mais consome tempo nas horas As vagas. horas do cara é esse. Então, fica um aviso pra galera aí. Casou, não joga mais não, tá? Joga muito pouco. Exatamente. Você vira japonês, né? Seu nome é o Já que você tá à toa? Faz isso pra mim. Fato. Já que você tá à toa, vai no supermercado. E você toca também, né, cara? A gente. Eu tô perguntando, mas pô.
a gente faz som junto. Aham. O Thiago, ele é sertanejo, então aquelas batidas sertanejas ele faz, eu não faço. Mas a gente sempre teve. Comprava violão junto, a gente sempre brincava assim. E eu toco na igreja, você tá tocando na igreja ainda? Tô tocando na igreja ainda. Bom, né, cara? Muito tempo também, né? É, pô, já tem uns 15 anos que eu tô no mesmo grupo lá, Cara, eu também, velho. tocando. O meu deve ser isso aí também. E eu toco a mesma menina, velho, até hoje. A menina já teve 3 filhos já. Não, inclusive, quando a gente foi. Depois que a gente formou, né? Fomos comprar um violão, aí tinha um dinheirinho pra poder comprar um violão legal. A gente comprou um violão iguais, né? Comprou um Compramos, mesmo. cara. Um Tagimão, cara. É, eu tenho ele aqui, o meu tá aqui até hoje aqui. O meu eu vendi pro meu irmão, só que meu irmão nunca me pagou. Então hoje eu considero que eu dei pro meu irmão. Mas eu gostava daquele violão pra caramba, cara. Ah, é muito bom, cara. Que sonzeira. Você não tá vendo, não. Que a gente teve um problema aqui antes de começar, mas minha câmera tem um violão atrás aqui. Esse violão é um Yamaha que eu comprei recentemente e tal. De rico. E o Thiago, ele não tá vendo isso, não. Ele ia falar, pô, tem um violão aí atrás do que. Mas agora Ah, pode crer. eu tô numa onda diferente, cara. Eu tô com teclado aqui, velho. Mas assim, Pô, eu tô tentando aprender pra tentar achar as lacunas do violão, assim, pô, eu não sei se você fez aula, eu aprendi na orelhada, assim, na doideirada violão, então eu tenho certeza que eu aprendi um monte de coisa errada. Aí eu falei aham. assim, pô, vou aprender o teclado, que é um instrumento, acho que até mais teórico que o violão, e aí eu acho que ele vai preencher um monte de lacuna que eu tenho no violão. É, o teclado é bem didático, né, cara? Eu comecei também, eu tinha um tecladinho bem antigo que tava aqui em casa, até dei pro meu afilhado brincar. Tava tentando aprender também. E assim, é legal que você consegue. Só que acho que o nosso erro é esse, tentar transpor tudo que a gente sabe do violão pro teclado. Sim, Aí que acaba se limitando, porque são técnicas, apesar da base ser a mesma base musical, mas a técnica é outra, né? sim, A mão é dura pra fazer Pô, o o fazer a som. mão esquerda e a mão direita é brabo, Ah, velho. cara, não dá. É uma ou a outra. E é engraçado que a gente faz isso com o violão também, né? Faz com violão, mas no teclado não dá, não. Eu tô com ele aqui, tô tentando aprender, tá no sofrimento. Os dedos do meio andam junto, não tem como fazer um depois do outro. Rapaz, velho, que parada louca. E assim, enquanto você tá tocando aquelas teclas brancas, ainda vai. Agora, quando você vai Pô, pra verdade. preta, meu amigo, o troço é brabo. Mas, cara, a gente tá chegando no final aqui já. Eu acho que você, cara, é o único arquiteto de soluções que eu conheço. Sério mesmo, assim, eu Pô, conheço dezenas de desenvolvedores, sei lá, web, mobile, tudo. Até desktop eu conheço, gente, de programa. Arquiteto de soluções eu realmente não conheço, só você. é, E essa é a assim, vantagem de ser especialista, né? fato, velho. É a vantagem e a desvantagem ao mesmo tempo. Sempre anda lado a lado ali, uma equilibra a outra. Não, cara, acho que você matou a pau quando você apresentou. E eu acho que serve pra tirar a dúvida da galera que fica naquele Aham, negócio. Vou aprender tal coisa. E eu acho assim, o cara que vira especialista e ele tem um plano B, no sentido de assim, não é nem de estudar muito, assim, é só de, porra, eu sei. Eu vou te dar um exemplo, no meu caso. Pô, eu mexo com aplicativo, é uma parada que eu gosto. Faço Android e iOS, eu gosto muito e vejo os próximos anos eu fazendo isso. Só que aham. vamos supor que vai vir esse metaverso aí agora, e aí eu começo a perceber que aplicativo não será usado daqui a 5, 10 anos, entendeu? Então eu já vou dar uma olhada naquilo ali e já vou dando uma ramificada, entendeu? Ah, vou Isso aí. fazer aplicativo para carro, por Aham. exemplo. E eu acho que o especialista, ele tem essa sacada de, pô, eu acho que daqui a 10 anos não vai ter esse software na indústria, não. Aí, pô, você dá uma. É. Esse que é o pulo do gato, tá? De sempre tentando prever o que vai acontecer, né, no ramo da tecnologia. Não digo nem, não seria prever a palavra correta, porque a gente consegue ver os sinais, né, captar as coisas que acontecem ao nosso redor e ver para que lado o ramo de tecnologia está indo e tem que estar Sim. sempre ligado, cara. Não pode. O pessoal até costuma dizer, né, o pessoal mais antigo, médico estuda muito.
Vai no médio, o médio bom estuda muito, e cara, professor de tecnologia estuda mais. Fato, velho. Não Muda, tem como. muda o tempo inteiro, cara. Muda Sim. todo dia. Se parar, tá ferrado. Você vai ficar. Você já era. Mas, cara, então assim, vamos falar. E eu sempre no final aqui eu peço 3 dicas, né, cara, pro convidado. Eu acho que nossa função aqui acaba sendo isso também, ajudar a Aham. galera que tá em transição, a galera que tá começando. E a gente falou sobre ser especialista e tal. Então eu vou falar, acho que não vou falar nem como especialista, vou falar como arquiteto mesmo. Aham. E assim, pro cara hoje que tá escutando isso aqui, naquela parada, que a dúvida que a gente já teve, né, mano? O que que eu vou Aham. fazer e tal? O que que você acha, assim, que são as 3 habilidades fundamentais pro cara ser um bom arquiteto? Nesse Cara, ramo que você tá de... uhum. Eu acho que a principal delas, cara, é a comunicação, né? Porque às vezes a pessoa desenvolve muito bem, tem ideias excelentes, mas não sabe se expressar, não tem uma boa comunicação. E como lida direto com o cliente, né? Até em termos de negociação com o cliente, às vezes que é uma coisa que não tem como fazer, você tem que encontrar uma maneira de dizer para ele que não tem como fazer, né? Sem perder o cliente, para ele não ir embora para para um concorrente. Então acho que assim, a comunicação é extremamente importante, né? Capacitação técnica também. Hoje, como eu trabalho com esse software comms, eu tenho uma bagagem técnica muito grande. Então, independente da área, o cara tem que também ter uma bagagem técnica, porque vai lidar direto com o cliente, ele tem que ter a base técnica, seja de qual área for, né, para poder entrar no embate com a pessoa ali, numa conversa e se defender e mostrar também o produto, vender bem o produto. Né, comunicação, né, bagagem técnica. É E, a cara, última. uma coisa na nossa, não geral, na área de tecnologia, desenvolvimento, nessa área nossa, é inglês, cara. Bravo. Tem que dominar pelo menos a escrita e a leitura e conseguir arranhar na comunicação. Né? Nem que Sim. seja um meio Joel Santana ali, mas... Pô, eu sou Joel Santana purinho, velho. Não, cara, eu brinco em cima também. Às vezes, cara, quando a gente estuda no curso, você quer falar que o curso um curso de inglês qualquer, por exemplo, ele te força a falar da maneira correta. Sim. Aí, eu saía do curso e às vezes tinha reunião que era em inglês, eu ficava louco. Já antes, já o peito começar a palpitar, falei, cara, se eu não entender nada do cara falou, eu tenho que entender, tem que ser entendido. E comecei a tentar falar da maneira correta com que eu estava aprendendo, que é o certo. Mas, Sim. cara, eu ficava tão tenso com aquilo que me atrapalhava, chegava na hora, travava, não conseguia. Sim, velho. Aí relaxei, falei, o português eu não falo certo. Que eu tô aqui há 35 anos, tô falando errado? Então, cara, esquece, eu quero entender e ser entendido. Então, conseguindo esse objetivo é o que importa, o resto você vai ganhando confiança com o tempo. Porra, bacana. Assim, e engraçado, ó, a gente tá em área completamente diferente. Completamente que eu falo por dentro da tecnologia. Né? Aham. Claro que a gente tá dentro da área só. Mas dentro do nosso contexto é bem diferente. E essas 3 dicas servem exatamente para programação também. Sim, sim. Antigamente o programador acho que não falava, né? Tinha aquele conceito do cara ser nerdzão, Aham. de aquela parada toda. Mas hoje, mano, o programador tem que falar, cara. Tem Tem que que se falar. impor, tem que mostrar que tá errado, que tá certo. Aí você falou de saber tecnicamente. Tem que ser bom também, velho. Você tem que Sim, sim. manjar. E eu fico vendo um monte de gente virando programador e não consegue resolver um algoritmo simples, entendeu? Pô, o cara Pois é. manja pra caramba. O cara manja de injeção de dependência, manja de Android, manja de Kotlin, mas não consegue fazer um algoritmo matemático Sim, sim. simples. Uma coisa que você falou lá atrás, até citou o Rodrigo, né, que deu aula pra gente na faculdade, que ele falou que o cargo analista de sistema estava em decadência. Mas a figura do analista, seja analista, arquiteto de solução, que o cara não tem a bagagem técnica, o cara só faz aquilo, não tem mais.
Isso não Sim, existe. O cara, por exemplo, eu tenho interface direto com o cliente, mas eu desenvolvo também os requisitos que eu coleto. sim. Eu Isso tá coloco a mão acontecendo na até no massa. gerente os caras gerentes de projeto. Exatamente. Antes o cara E, não sabia nada, ele só sabia gerenciar pessoas, aquele negócio todo. Hoje, é, mano, os caras já querem o que o PM saiba programar, então, saiba. ele tem que saber, cara. Ele tem que ter. Eu sempre bati nessa tecla. Falei, pô, o cara, ele não pode estar seja um analista de requisitos, que vai lá coletar requisito, ou um gerente de projeto. Se o cara não tiver uma bagagem técnica do que ele tá defendendo, o cara só toma porrada. Sim, Só toma sim. porrada. Eu já vi isso acontecer, entendeu? Não é. É, 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 é complicado, cara. O cara tem que ser muito bom ali pra poder mudar o jogo na hora, improvisar alguma coisa, mas chega uma parte que vai, principalmente na nossa área, quando vai um gerente de projeto, um cara conversar com o cliente sobre um software, nunca a conversa para coletar requisito não vai ser com um cara que não conhece, que não sabe o que quer. Por exemplo, você vai vender, você criar um aplicativo. Pô, vamos vender para uma indústria, para um negócio qualquer. Aí você vai no diretor desse ramo e fala, cara, tem essa solução aqui, tal, tal. Aí o cara, gostei, vou comprar. Quando você vai começar a levantar os requisitos para desenvolver, você não vai falar mais com com aquele cara que te vendeu, você vai falar com a equipe técnica. Então, se você não Sim. tiver o técnico do que você está vendendo por trás para equiparar, só toma porrada. Fato. Fato, concordo Não, plenamente, não cara. passa confiança, cara. Sim. Não Você passa não sabe o que tá confiança. falando, né, velho? Aí, pô, imagina você na situação de cliente. Você comprando. Imagina, você vai comprar um produto, o vendedor não sabe o que ele tá te vendendo. Você vai comprar um carro. Aí você vai, porra, eu quero um carro que seja automático, que tenha isso. Aí o cara vai e te vende o carro, o cara não manja nada de carro. Sim, Você não vai comprar com ele. sim. Procura especialista. Eu já fico puto de ir em loja e o cara não saber sobre o produto, o vendedor, fala, pô, mano, o trabalho do vendedor tem que ser É, convencer o cara que aquilo ali é bom, velho. E eu exatamente. acho que passa por isso, ser Eu bom tava até vendo tecnicamente. um podcast daquele Ricardo Ventura. Ele tem um canal no YouTube. Não Minta Pra Mim o nome do canal. Sim, esse cara é brabo, mano. Ele é brabo. Ele participou de um podcast que ele tava falando justamente disso. Que ele comprou uma moto e queria comprar um capacete. Aí ele comprou a moto pro hobby. Então ele pesquisou tudo, pesquisou o modelo de capacete que ele queria. Aí foi na loja, falou, quero esse capacete. Aí o cara, esse capacete 2.000. Aí foi em outra loja, esse capacete custa 1.000. Exemplo, tá? Uhum. Quando chegou na terceira loja, ele falou, quero esse capacete. O vendedor já virou pra ele e falou, qual é a moto que você tem? Olha só que Ah, doideira. a moto é tal. Ele, cara, então, esse capacete é muito bom, mas para sua moto, o recomendado é esse daqui, por conta da proteção dele, enfim. Fez, mostrou, vendeu bem o produto, que ele conhecia, tinha bagagem técnica, né, daquele assunto. Fez a venda pro resto da vida agora. Fez a venda, conclusão. Aí, até nesse podcast ele fala, rapaz, o cara, ele me persuadiu a eu comprar, eu fui para comprar o capacete que eu queria, mas o cara mudou minha cabeça para eu comprar o capacete que ele tinha para me vender. Genial. E o produto é bom, o produto não é ruim, mas o cara conseguiu me persuadir a ponto de mudar minha decisão. Sim. A gente tem um caso, você conhece o Vinícius, é amigo nosso em comum. Ele comprou uma moto, é Uhum. uma BMW. Ele comprou uma Aham. moto cara, alta, só que ele é baixinho, velho. E ele já caiu umas duas vezes, porque ele é baixo, quando ele vai botar o pé no chão, a moto pesada cai. Aí, conversando com ele, ele falou assim, cara, eu comprei essa moto usada. Se eu tivesse comprado essa moto lá na loja, eles nunca teriam me vendido. Não teria vendido. Eles iam falar, ó, essa moto não serve pra você, cara. É. Então eu falei, caraca, mano, que maneiro. Isso. Isso aí eu acho bacana. Então, assim, casa direitinho com o que você falou, Sim, cara. sim. Tem que manjar do que você trabalha, cara. Pra Não você precisa ser um falar. especialista, mas tem que ter uma bagagem, cara. Sim, Tem que ter uma sim, bagagem técnica ali, ter o mínimo necessário. sim. Cara, pô, obrigado aí pelo seu tempo, pelo seu domingo. É, papo muito maneiro, uma profissão muito maneira que serve de aviso aí pra galera que tá começando, poder abrir o leque nesse sentido. Manda um beijo pra Amanda aí, agradece ela pela sua disponibilidade, Liberação, né? Liberação per- foi. permitiu aí esse evento de acontecer. O, É, o Alvará tá vencendo. e tamo junto aí, cara. Obrigado Pô, mesmo. obrigado, cara. Eu que agradeço o convite aí. Foi um prazer aí estar fazendo parte desse projeto aí que tenho certeza que vai ser um sucesso, cara.
Pô, brigadão. Até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser. Deus quiser, cara. Um abraço. Deus aí. Valeu. Tchau. Valeu, tchau.